Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão em paz? Amém. Mas eu vim aqui esta manhã para dizer-lhes que nós estamos em guerra. Aliás, o mundo está constantemente em guerra. Desde que o conflito cósmico foi transferido do céu para a terra, a humanidade nunca mais descansou. Abra sua Bíblia, vamos ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, dos versos 7 a 9. Antes de lermos, vamos mais uma vez reclinar nossa cabeça e orarmos. Pai querido, já louvamos o Teu santo nome, já devolvemos nossos dízimos e nossas ofertas. Agora, Senhor, fala a nós, prega a cada um de nós, segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós sabemos que Miguel na Bíblia é Jesus, quando em guerra. Portanto, Jesus pelejou contra Satanás. A Bíblia não nos dá detalhes dessa guerra. Nós sabemos a motivação, que foi o orgulho, a vaidade e a inveja que subiram ao coração de Lúcifer. E com isso, ele conseguiu contaminar 1/3 dos anjos. Nós sabemos a estratégia utilizada, foi a sedição. Sedição é uma revolta, uma revolução. Lúcifer se levantou contra o governo de Deus. É isso que aconteceu. Mas nós não sabemos quais as armas que foram utilizadas e nem a duração dessa guerra, já que essa foi uma guerra entre seres espirituais. E a Bíblia não nos revela isso, porque talvez nós ainda não sejamos capazes de compreender essa questão. Essa guerra saiu da esfera cósmica e veio para a Terra, com a queda de nossos primeiros pais. E aqui iniciou-se uma série interminável de guerras. Conforme Gênesis 3:15, Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ellen White diz assim: essa inimizade não é natural,
Quando o ser humano transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, em harmonia com Satanás. Anjos caídos e pessoas ímpias se unem em desesperado companheirismo. Diz ainda: se Deus não tivesse se interposto, Satanás e o ser humano teriam feito aliança contra o céu, e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Cristo põe no ser humano a inimizade contra Satanás. Odiar o pecado em vez de amá-lo é a evidência de um princípio celestial. Isso está no livro Grande Conflito, na página 218. Graças a Deus por isso que Jesus se interpôs entre nós e o nosso inimigo. Contudo, ao longo da história da humanidade, homens insolentes, orgulhosos, ambiciosos, vaidosos, cheios de si, prepotentes, lançaram-se às guerras, impondo morte e destruição a muitos. Interessante que o termo em inglês, war, que quer dizer guerra, vem do inglês antigo were e do francês antigo guerre. Ambos, esses dois termos, descendem do alemão antigo waren. E tudo isso significa simplesmente grande confusão. As guerras, portanto, são sempre grandes confusões. A história relaciona milhares de combates ao longo da existência do homem na terra. O primeiro foi Caim, que se levantou contra o seu irmão Abel. Deus disse a Caim: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4, versículo 10. Há mais de 6.000 anos, o sangue de inocentes mortos clamam da terra a Deus. Milhões de pessoas morreram em combates como esse. Eu fiz algumas pesquisas e encontrei um livro que relaciona as 25 principais guerras que aconteceram no mundo. Eu li esse livro. Ele é extremamente interessante. Ele relata 25 das principais guerras que aconteceram ao longo da história da humanidade. E eu sempre falo que é muito interessante nós olharmos para a história, porque a história testifica a Bíblia. Um dia desses estava conversando com um amigo meu, que não é adventista. Eu dou alguns estudos a ele. Eu estava falando da Bíblia, contando a maravilha que é a palavra de Deus. E eu disse a ele: veja só, até o ano 1500, mais ou menos, 1600, as pessoas acreditavam que a Terra não era redonda. Se nós imaginarmos os navegadores, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e outros, Cristóvão Colombo, eles viajavam pelos mares, imaginando que poderiam chegar num lugar e simplesmente a terra terminou, caiu num abismo. Eu fiquei imaginando,
marinheiro dormindo no porão do navio, imaginando que a qualquer solavanco ele podia cair no fim do mundo, porque na cabeça da antiguidade o mundo tinha um fim, não era, a terra não era redonda. E Galileu Galilei, que desenvolveu a teoria da redondeza da terra, ele quase foi para a fogueira, isso por volta do ano de 1600, porque teve a ousadia de contar que a terra é redonda. E diz assim, interessante, as pessoas leem a Bíblia, alguns dizem que estudam, mas não entendem, não compreendem, porque 1500 anos antes de Jesus, Moisés escreveu o livro de Jó, e no livro de Jó está afirmado que a terra é redonda. Portanto, demorou 3.000 anos, e hoje faz 3.500 anos que nós sabemos que a terra é redonda. E há 500 anos atrás, quase martirizaram o Galileu Galilei porque ele falou que a terra era redonda. Então, a história, ela testifica da Bíblia, ela comprova a veracidade da Bíblia. Nós, que nos dizemos estudiosos da Bíblia, sabemos disso. E temos inúmeros exemplos ao longo da história de que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Vamos repassar essas guerras para nós chegarmos a uma conclusão. A primeira guerra relacionada como uma das grandes foram as guerras entre gregos e persas, mais de 500 anos antes de Cristo. Envolveram Ciro, Dario, Xerxes, duraram mais de 50 anos. Depois, a humanidade sofreu as guerras de Alexandre o Grande, um conquistador, cerca de 330 anos antes de Cristo. Alexandre foi quem cumpriu as profecias bíblicas de Ezequiel contra Tiro. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Tiro era uma cidade ímpia, uma cidade muito bonita, à beira-mar, que ficava onde hoje é o atual Líbano. E o príncipe de Tiro afrontou a Deus. A história relata que o príncipe de Tiro era Etbaal III. Etbaal III. Etbaal quer dizer com Baal. Então esse príncipe era amigo de Baal e era contra Deus. E ele se orgulhou e afrontou a Deus. Ezequiel 28, o príncipe de Tiro é comparado a Satanás. Isso nos mostra que a essência do pecado é o orgulho que traz o egoísmo. Vamos ler Ezequiel 28, versos 1 e 2. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Na sequência dos versos 12, 14, 15 e 17, Ezequiel faz um paralelo entre o príncipe de Tiro, que foi Etbaal III, como eu disse, filho de Jezabel, mulher do rei Acabe, e o verdadeiro rei de Tiro, que foi Satanás. E daí a profecia diz assim: Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos
desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. A esfera terrena do pecado entra em sintonia com a esfera cósmica, que é a sua origem. Assim, o homem em pecado contra Deus cria laços com o diabo. E a profecia finaliza no verso 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra. 19, a última parte, diz assim: vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Essa é a sentença para aqueles que se voltam contra Deus: jamais subsistirão. A terceira guerra relatada são as guerras púnicas dos fenícios. O Mediterrâneo em disputa, ano 264 a.C. Durou 120 anos. Envolveu Roma e Cartago, onde hoje é a Tunísia. Essas guerras propiciaram o início do Império Romano. Depois vieram as invasões bárbaras, anos 376 depois de Cristo. A destruição do Império Romano. Duraram 170 anos. 5. As conquistas muçulmanas, anos 632 depois de Cristo. Duraram 100 anos e levaram à difusão do islamismo em todo o Oriente, chegando até a Espanha e Portugal, sob a liderança de Maomé. 6. A Reconquista, já no ano 722 depois de Cristo. Uma longa série de campanhas e guerras que permitiram às forças cristãs expulsar os mouros da Península Ibérica. Durou cerca de 800 anos, terminando em 1492. Vocês já imaginaram uma guerra que durou cerca de 800 anos? Séculos, séculos, gerações, gerações em guerra. Eu quero contar uma pequena experiência minha. No ano de 2001 eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, simplesmente porque queria emagrecer. Caminhei 830 quilômetros. Tudo que eu emagreci eu recuperei em um mês. Mas o primeiro trecho do caminho foi uma experiência muito triste. Na verdade, eu quase morri. Que foi a passagem de Roncesvalles. Eu saí da França, subi os Pirineus para entrar na Espanha. Nessa passagem, eu achei que eu estava muito instruído, porque eu li 8 livros sobre o caminho. E depois eu descobri que os escritores que escrevem livros, eles vão lá para pesquisar, eles não vão para caminhar. E eu fui caminhar sem preparo, com 12 quilos nas costas e quase morri. Eu lembro que quando cheguei em Roncesvalles, eu tomei banho deitado, porque não conseguia me levantar, chorando. Estava com hidrotermia, hipotermia, hipoglicemia, tudo que é tipo de... Quase morri na brincadeira. Mas concluí o caminho. E nessa passagem de Roncesvalles eu soube lá que ali Carlos Magno, no ano 722, guerreou contra os mouros e impediu que os mouros atravessassem os Pirineus e invadissem a Europa. Eles já dominavam a Espanha e Portugal, e eles queriam dominar o resto da Europa. E só tinha essa passagem, e ela é muito difícil, eu sei.
E Carlos Magno, numa batalha de Roncesvalles, impediu que isso acontecesse. Depois de 1492, houve a reconquista da Península Ibérica. A sétima guerra é a conquista normanda, ano de 1066, o início da Inglaterra moderna. Depois, oitava, as cruzadas, anos de 1095, uma guerra religiosa prolongada, travada entre cristãos e muçulmanos pela posse de Jerusalém. Duraram 200 anos. Vocês já imaginaram uma guerra que dura 200 anos? 2 séculos. Quantas gerações? De pai para filho, neto, bisneto. As conquistas mongóis está relacionada no número 9, ano de 1206. 75 anos de guerras, com milhões de mortos. A guerra número 10 é a guerra dos 100 anos, ano 1337. A França e a Inglaterra guerrearam por mais de um século. Depois veio a conquista do México pela Espanha, ano de 1519. Causou a destruição da cultura asteca. Hoje nós só ouvimos falar e lemos nos livros, não conhecemos a cultura asteca porque os espanhóis acabaram com ela. A Guerra dos 30 Anos, ano 1618, uma guerra religiosa, foi o início da Reforma Protestante. Depois veio a Guerra dos 7 Anos, ano de 1756, os europeus lutaram pelo controle da América do Norte. 14. A Revolução Americana, ano 1775, colonos norte-americanos contra britânicos, a independência dos Estados Unidos. 15. As Guerras Revolucionárias da França, ano de 1792, transformaram toda a Europa. 16. As Guerras Napoleônicas, ano de 1803, a ambição conquistadora de Napoleão Bonaparte, que afrontou a Deus, contrariando a profecia bíblica de Daniel 2, no verso de Daniel 2, verso 43, que diz que não haverá união na Europa. Os pés com os dedos de barro e ferro que não se unirão, representam a Europa que nunca estará unida. Napoleão tentou unir a Europa, assim como Carlos Magno, como Hitler e como outros. 17. A rebelião Taiping, na China, ano de 1851, guerra civil na China, a segunda maior matança da história. Não se sabe ao certo, mas sabe-se que de 20 a 40 milhões de mortos em combate, também pela fome e também por doenças. Durou 13 anos. 18. A Guerra Civil Americana, ano de 1861. Em 4 anos, mais de 600 mil mortos. Já no ano de 1914, veio a Primeira Guerra Mundial. 20 milhões de mortos. A história registra como sendo um conflito trágico e desnecessário. No ano de 1918 aconteceu a Guerra Civil na Rússia. Uma guerra selvagem que matou milhões pelas armas e pela fome. 21. A Guerra Civil na China, ano de 1927. Da dinastia imperial, a China era um império, se transformou numa república revolucionária, um governo revolucionário. 22 anos de guerra.
22. A Segunda Guerra Mundial, ano de 1939. Uma carnificina como nunca se viu. A maior de todas as guerras. 23. Guerra Árabe-Israelense, ano de 1948. Garantiu a existência do atual Estado de Israel. 24. A Guerra do Vietnã, ano de 1955, durou 20 anos, só uma matança. E considerada a 25ª das grandes guerras, a Guerra da União Soviética contra o Afeganistão. Aconteceu no ano de 1979. Essa foi a versão do Vietnã da União Soviética. Os Estados Unidos teve o seu Vietnã, a União Soviética teve o Afeganistão. Quanta guerra, não? Quanta matança, quanta miséria, quanta tragédia. Inocentes mortos, culpados também mortos. Civilizações foram transformadas, mudadas, culturas arrasadas. O homem sob o controle do diabo, se voltando contra o seu próprio irmão. Todos esses combates foram o confronto de egos e a ambição pelo poder. Mostram a relação entre a carnificina sem limites e a ideologia humana. O paradoxo da morte de tantos, pela crença ou pelo delírio de tão poucos. Muitos veem os resultados do mal com suas misérias, com sua desolação e questionam: como pode Deus permitir isso? Muita gente aí pergunta isso. Como pode Deus permitir o mal? Isso é uma questão que incomoda muitas pessoas. Nós que temos a revelação da palavra de Deus, devemos saber. Eu constantemente tenho a oportunidade de falar isso a alguns amigos meus. Que Deus está no controle de tudo. Deus é soberano sobre tudo. E apesar dessa tragédia que acontece a cada dia, Deus permite, porque por fim, a Bíblia nos revela que a justiça de Deus se fará visível perante o universo. E todo joelho se doblará, porque irá reconhecer que Deus é justo, que Deus é bom. Na cruz, Jesus transformou a fúria do inferno num sacrifício de perdão. Por isso, meus irmãos, eu quero ler uma mensagem que eu tive a oportunidade de passar para os meus filhos há cerca de um ano atrás, quando aconteceram aquelas passeatas, aquelas movimentações de rua, e todo mundo queria sair para a rua e fazer revolução e derrubar o governo e tudo mais. Eu passei uma mensagem para minha família dizendo assim: muita calma nessas horas. Os governantes, sejam quem forem, é Deus quem permite que fiquem no poder ou saiam. Deus põe rei e tira rei. Não cabe a nós, cristãos, fazer revolução, derrubar governo. Não é nosso papel. Deus conduz a história do mundo e está no controle de todas as coisas. Você tem alguma dúvida? Jesus não derrubou nem Pôncio Pilatos, muito menos Herodes ou César. E eu pus aqui, vou citar o nome, não deveria, mas se o povo tirar a Dilma, poderá assumir um satanista que perseguirá os cristãos.
Deixem Deus resolver essa questão. Não vamos derrubar governo. Não vamos fazer passeata, manifestação, guerra, revolução. A nossa guerra é outra. Jesus direcionou o poder maligno para matar e o usou como oportunidade de cura. Em Cristo a vitória é nossa. Amém? Amém. Em breve chegará o dia, o grande conflito, a grande guerra terá terminado. Pecado e pecadores não mais existirão. O universo inteiro estará purificado, desde o menor átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito júbilo, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o último parágrafo do livro O Grande Conflito. Esse slide ali, pena que não dá para vermos com clareza, é um mix de várias atividades que nós realizamos na igreja. Foi o meu filho, o Gerson Filho, que montou esse painel de imagens aí. E o que ele quis dizer com isso? Que toda a obra de Deus está na igreja de Deus, nas missões, no trabalho missionário, no evangelismo, nas pregações, nas igrejas espalhadas no mundo inteiro, agregando pessoas, levando conforto. Esse é o nosso trabalho. Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, a maravilhosa obra da literatura da nossa igreja. Eu faço o meu trabalho missionário porque eu acho que eu tenho que fazer o meu papel, distribuindo livros. Aliás, eu peço perdão porque eu ia trazer os livros para distribuir para vocês, mas acabei esquecendo. Lá em casa, viu, Lê? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma obra de literatura maravilhosa que não se encontra nem parecida no mundo inteiro. Todos nós conhecemos literatura, folhetos, materiais, DVDs. Eu tenho um DVD que não sei se os irmãos conhecem, que chama As Páginas Perdidas da História, que é sobre o sábado. É um trabalho que foi feito em Hollywood, nos Estados Unidos, por uma família de milionários lá, que não foi a igreja que fez, e contratou estudiosos, cientistas do mundo inteiro para dar depoimentos, e fala durante 11 capítulos a veracidade do sábado, a santidade do sábado. E quem assiste, eu dei com um amigo meu, Batista, ele assistiu. No final eu perguntei: e aí? Não vai falar nada? Ele simplesmente disse assim: é o sábado. Amém. Então ele sabe, porque ali está comprovado, com testemunhos fiéis de inúmeras pessoas que não são pastores da igreja, que falam que o sábado, o período de 7 dias da semana, é preservado por Deus durante um longo tempo da história. Nunca Deus permitiu que mudassem a semana. Mudou o calendário, mudou o dia, mudou o mês, mudou o ano, mudou tudo. A semana não muda, porque Deus fez a terra e o céu e todas as coisas em 7 dias. Nós devemos saber disso, pregar, falar para os nossos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, porque esse é o nosso trabalho. Missão Caleb está ali, Rádio Novo Tempo, Agra e todos os ministérios da igreja que estão fazendo a sua parte, fazendo a sua obra. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4, nos versos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Eu vou perguntar: qual foi o combate que o apóstolo Paulo combateu? O bom combate. O bom combate. Nós não devemos sair por aí combatendo o mau combate.
guerreando, lutando, pegando em armas, ameaçando, entrando em guerra. O nosso combate é esse aqui, todo ele. Esse é o bom combate do apóstolo Paulo e que deve ser o nosso combate. Pregar. Esta igreja prega mesmo fechada, porque as pessoas que passam por aí estão vendo que aqui tem um templo adventista no sétimo dia. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, se em algum momento em sua vida você fraquejar, achar que está só, que o mundo desaba sobre você, quando o medo tomar conta, saiba que você não está só. Nós não estamos sós. Há alguém, há um Deus que está conosco, que nos apoia, que não nos abandona, que está ao nosso lado, que segura a nossa mão. Amém, Senhor. O último versículo da Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir uma música que nos dará encorajamento para continuarmos firmes, sabendo que o nosso comandante já venceu a batalha. Amém. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém.